Olá! Hoje a gente vai mergulhar no pensamento de um dos teólogos mais importantes do século XX, Karl Rahner. Vamos tentar entender como a visão que ele tinha de Cristo, o que a gente chama de cristologia transcendental, está amarrada de um jeito muito profundo a um dos maiores mistérios da fé, que é a Santíssima Trindade. E antes da gente começar, é super importante dar o crédito, né? A pesquisa e toda a organização desse nosso papo de hoje foram feitas pelo Silvano, que é bacharel em teologia, licenciado em filosofia e pós-graduado em ciências da religião. Um baita currículo. Ah, e só um aviso rapidinho. O roteiro que a gente está seguindo foi montado com uma ajudinha de inteligência artificial. A gente sempre busca a maior precisão possível, mas sabe como é, né? Um errinho ou outro pode acontecer. Contamos com a compreensão de todo mundo. Dito isso, vamos lá. Bom, para entender o Rahner, a gente precisa primeiro entender o problema que ele estava olhando. Ele percebeu uma coisa que chamou de o esquecimento da Trindade. E isso, tanto na vida prática do cristão, quanto na própria teologia. E o Rahner já começa com uma pergunta que é quase uma provocação. Ele questiona, será que os cristãos, no seu dia a dia, na sua vida real, são mesmo trinitários? Ou será que na prática a fé acaba virando um tipo de monoteísmo genérico, sabe? Meio abstrato, sem essa riqueza da Trindade. E a crítica dele, olha, é demolidora. Ele diz basicamente o seguinte: a doutrina da Trindade ficou tão isolada, quase como um capítulo à parte, que se a gente simplesmente a tirasse da teologia, a maior parte dos livros, das pregações, da literatura religiosa nem ia perceber. Continuaria tudo igual. Puxa, é uma afirmação muito forte, que faz a gente parar para pensar. Então, como é que o Rahner responde a esse esquecimento todo? Ele nos apresenta dois conceitos que são, assim, como as duas faces da mesma moeda. Vamos entender direitinho o que são. Aqui está a chave de tudo. De um lado, a gente tem o que ele chama de trindade econômica. Pensa assim, é o Deus para nós, sabe? É o Deus que age na história, que se revela na criação, na vida de Cristo, na cruz. Do outro lado, tem a trindade imanente, que seria o Deus em si mesmo, o mistério da vida interna de Deus como ele é na eternidade. O grande problema, segundo Rahner, é que a teologia acabou criando um abismo gigante entre essas duas ideias. E é justamente nesse abismo que o Rahner constrói a sua ponte. A solução dele vem na forma de um axioma, uma espécie de regra de ouro que vai conectar tudo de novo. Simples, direto e uau, revolucionário. Para o Rahner, o Deus que se mostra para a gente na história da salvação, a Trindade econômica, é o mesmo Deus como ele é na sua eternidade, a Trindade imanente. Não existe um Deus dos bastidores que é diferente daquele que sobe no palco da história, entende? E olha, isso não é um detalhe não, é a base de toda a teologia trinitária dele. O jeito como Deus se comunica com a gente na história não é um disfarce, não é uma máscara, é a revelação mais pura e direta de quem ele é de verdade. Então, o ponto central é este aqui. A história da salvação não é só um conjunto de atos de Deus, é a própria autocomunicação de quem Deus é. A gente conhece a vida íntima de Deus olhando para a ação dele no mundo e principalmente em Cristo. Certo? Agora vamos amarrar tudo isso com a figura de Jesus. Qual é a consequência desse axioma do Rahner para a nossa compreensão de Cristo, para a cristologia? O raciocínio dele é de uma simplicidade brilhante. Pensa comigo. Primeiro, a encarnação é um evento bem específico. É o Filho e só o Filho que se faz humano. Segundo, esse ato de ser enviado pelo Pai revela que existe uma relação eterna e única entre quem envia, o Pai, e quem é enviado, o Filho. E terceiro, é exatamente através dessa relação que a gente finalmente consegue entender a própria estrutura de Deus como Trindade. E aqui está a grande sacada. Jesus não é só um mensageiro que traz um recado de Deus. Ele é a própria mensagem. Em Jesus Cristo, Deus Trino se comunica com a gente de forma total, absoluta, definitiva. Nele, a Trindade econômica e a Trindade imanente se tornam uma coisa só para nós. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão que nasce direto desse pensamento do Rahner. Se a ação de Deus na história revela quem ele é na eternidade, e se a cruz é o ponto máximo dessa ação, o que será que o abandono, o sofrimento e a entrega total na cruz nos contam sobre a vida íntima e eterna do próprio Deus Trino? Fica aí a pergunta para a gente continuar mastigando. Queremos só reforçar que essa nossa conversa tem um objetivo
puramente didático, de aprendizado mesmo. A gente se baseou em fontes acadêmicas e não temos nenhuma intenção de infringir direitos autorais, ok? E aí, se essa exploração sobre o pensamento do Rainer foi bacana e abriu a cabeça para algumas ideias, deixa sua curtida, comenta aqui embaixo o que você achou daquela pergunta final. Se inscreve no canal para a gente continuar essas conversas e compartilhe com quem mais possa se interessar por esses temas profundos. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!